Olá pessoal, neste vídeo nós vamos tratar do dimensionamento de reservatório para estocagem de água, que é algo muito comum no semiárido nordestino, em que a gente tem um período de chuvas curto no ano e o restante do ano todo com vazões nulas ou muito baixas, né? Nós temos um cenário tipicamente de rios intermitentes. Então, trouxemos um exercício para que nós possamos discutir o procedimento, os critérios de mensuração da capacidade do reservatório que a gente deve construir para guardar água no período de superávit, a fim de suprir a demanda no período deficitário. Neste exemplo, nós temos o seguinte enunciado. A questão é a de número 116 do nosso caderno de atividades. Considere que as vazões médias mensais em um ano crítico, afluentes a um ponto onde será construída uma barragem de armazenamento para abastecer um período irrigado com vazão constante de 1.500 litros por segundo, são. Então, eu tenho aqui, de janeiro até dezembro, mês a mês, as vazões médias. Mês de janeiro, 3,5 metros cúbicos por segundo. Em fevereiro, na média, 4,4 metros cúbicos por segundo e assim por diante. Desconsiderando os efeitos de evaporação e infiltração, determine o volume da água mínimo a ser armazenado no reservatório. Volume da água mínimo significa que eu estou atuando numa perspectiva econômica. Não é sensato, não é razoável eu superdimensionar o reservatório. Claro que eu tenho que trabalhar com uma certa folga, uma folga prudencial, mas claro, dentro de uma base bem criteriosa e bem razoável. Aqui, para fins de exercício acadêmico, nós vamos simplificar a abordagem, vamos desconsiderar a evaporação e infiltração e vamos abstrair a eventual vazão ecológica que o órgão de gestão de recursos hídricos pode exigir em cada bacia. Então vamos ao comentário. Eu coloquei aqui num gráfico, mês a mês, as vazões médias mensais. De janeiro eu apenas reproduzi a tabela do enunciado da questão. Então, 3,5 metros cúbicos por segundo é a média das vazões no mês de janeiro, 4,4 metros cúbicos por segundo é a média das vazões no mês de fevereiro, 2,6 metros cúbicos por segundo no mês de março e assim por diante. A gente percebe uma variabilidade muito grande, meses bem deprimidos em termos de vazão. Podemos observar aqui os meses de abril, maio, junho, e lá adiante, os dois derradeiros meses do ano, 1,2, 1,1, então eu tenho um déficit bem acentuado aqui, um déficit também, ainda que moderado no final do ano, mas déficit em relação a quê? Em relação à minha demanda, ao que eu necessito efetivamente. Como está dito no enunciado, o meu projeto de irrigação necessita por segundo de 1,5 metro cúbico. E eu não tenho 1,5 metro cúbico naturalmente ofertado durante todo o ano. Tem em algumas partes do ano. 1,5 metro cúbico por segundo eu não tenho, por exemplo, nos meses de abril, maio e junho, também não tenho nos meses de novembro e dezembro. Se a gente colocar aqui a linha de demarcação, todos esses espaços aqui abaixo da linha, espaço em branco, significa déficit.
Então, dos 12 meses do ano, eu tenho 5 meses com déficit hídrico. Mas aí, antropicamente, nós podemos agir construindo reservatório para fazer estoque, para fazer o armazenamento. A lógica é bem simples. Na abundância, eu guardo parte do superávit para que, quando eu tiver déficit, eu não coloque em risco a minha atividade. Note que o meu cultivo agrícola, né, na perspectiva de uma plantação irrigada, eu quero operar durante todo o ano, né, não apenas numa parte. Eu quero ter diversas safras no ano. Para isso que a gente irriga, né, exatamente para otimizar o aproveitamento da área de cultivo. Se eu anoto aqui 0,5, 1, 0,8, 0,3, esses valores aqui são valores de déficit. E eu posso marcar aqui, só para ilustrar, esses déficits, né, que são maiores nos meses de abril, maio e junho e menorzinho nos meses de novembro a dezembro. Note que eu tenho que trazer esses volumes, né? Eu posso traduzir essa vazão em volume, multiplicando pelo tempo, evidentemente. Eu posso trazer essa volumetria deficitária aqui do mês de janeiro, também posso trazer esta do mês de maio a partir do mês de janeiro. No mês de junho, o mês de janeiro já não vai ser suficiente, porque se eu somar aqui, eu vou ter 2, e aqui eu tenho 2,3. Então, eu tiro 0,3 do mês de fevereiro. Claro, novamente, eu friso que a nossa abordagem é simplificada. Não estou considerando uma vazão ecológica e estou me abstraindo de processos de evaporação e infiltração. Note, além disso, que se eu chegar com o meu reservatório cheio no final de março e esvaziá-lo no final de junho, ou seja, consumir todo o estoque nos meses de abril, maio e junho, ainda assim eu tenho como refazer estoque para atender a demanda de novembro e dezembro. Por quê? Porque nos meses de agosto, setembro e outubro eu consigo novamente armazenar água. Eu tenho superávit em agosto, tenho superávit em setembro, tenho superávit em outubro. Então, para ter o volume do meu reservatório, basta considerar este trimestre de abril a junho. Esta parcela de 0,3 e essa parcela de 0,4 eu estarei guardando pelo superávit de agosto. Muito bem. Fazendo já os cálculos, né, apontando os 5 meses de déficit, no mês de abril, considerando 30 dias, 24 horas, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, 0,5 metro cúbico por segundo, isso resulta num total de déficit em abril de 1.296.000 metros cúbicos. Em maio, fazendo o cálculo semelhante, só lembrando aqui, maio, 31 dias, e o déficit já é maior, 1 metro cúbico por segundo, isso resulta 2.678.400 metros cúbicos. E em junho, com 30 dias, déficit 0,8, o déficit total neste mês de junho é de 2.073.600 metros cúbicos. Se a gente computa novembro, a gente chega a 777.600, dezembro, a gente computa 1.036.800 metros cúbicos. Opa, mas eu, como já comentei, não preciso estocar para todo o período deficitário dos 5 meses. Esse período exibe um déficit mais acentuado. Tão mais acentuado que é ele que vai servir de referência para o cálculo da capacidade. Por quê? A deficiência ou o déficit que eu tenho nos meses derradeiros são superados
ou são satisfeitos por superávites nos meses de agosto, setembro, outubro, como nós já frisamos. Daí que eu desconsidero para o dimensionamento os déficits de novembro e dezembro, porque são déficits pequenos, né? E nos meses precedentes a novembro eu tenho como repor, ainda que parte da capacidade do reservatório, e aí quando eu termino o ano, já passo para janeiro, janeiro é o mês favorável de aporte hídrico. Então vou considerar abril, maio e junho, né? Se eu totalizo aqui esses volumes, eu obtenho a capacidade do meu reservatório, que sem folga, né? É a capacidade mínima operacional. Claro que no dimensionamento eu tenho algumas reservas estratégicas a serem consideradas.